As três maiores centrais sindicais do país, CUT, Força Sindical e UGT, deixaram de arrecadar, neste ano, cerca de R$100 milhões em contribuição sindical com o fim da obrigatoriedade de recolhimento do imposto incluído na reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro. As centrais ficavam com 10% do valor arrecadado pelos sindicatos relativos a um dia de salário de cada trabalhador. A queda da arrecadação para algumas centrais chegou a 90% em relação ao ano passado. A decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, STF, de manter o fim da cobrança compulsória, praticamente elimina a tentativa das entidades sindicais de suspender a medida, com a alegação de que era inconstitucional. Agora, sindicatos, federações, confederações e centrais, que dividiam parte da arrecadação do imposto, terão de buscar outras alternativas para manter seus custos. Em 2017, a Força Sindical recebeu R$43,7 milhões nos meses de abril e maio, quando ocorria o desconto anual do imposto sindical. Neste ano, no mesmo período, foram R$3,55 milhões, queda de 92%, segundo informa João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da entidade, que reúne cerca de 1,7 mil sindicatos em todo o país. Na União Geral dos Trabalhadores UGT, a queda foi de 90%, de R$45 milhões para R$4,5 milhões. Já a Central Única dos Trabalhadores, CUT, maior central sindical do país, calcula que deixará de arrecadar cerca de R$20 milhões, o equivalente a 40% dos R$50 milhões que recebia anualmente. Além do imposto sindical, a CUT também recolhe parte do que os sindicatos recebem em mensalidades dos associados e em contribuição assistencial. Alguns sindicatos filiados à central, como o dos metalúrgicos do ABC, já adotavam a prática de devolver aos trabalhadores a parte que lhe cabia da arrecadação, de 60%. A entidade também acredita a queda menor em relação às outras centrais ao fato de ter elevado índice de sindicalização em seus sindicatos, e de que muitos trabalhadores aceitaram fazer a contribuição voluntariamente. Desde a entrada em vigor da reforma trabalhista, sindicatos e confederações moveram 15.551 ações pedindo a inconstitucionalidade do fim da cobrança obrigatória, segundo Domingos Fortunato, sócio do escritório Matos Filho Advogados. Em sua opinião, a decisão do STF levará os sindicatos a buscar maior profissionalização e resultados para atrair associados que bancarão as atividades sindicais por meio das mensalidades. Juruna acha o oposto. A decisão prejudica os trabalhadores e a organização sindical num momento em que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, o que exige maior mobilização e organização das categorias. Segundo ele, sindicatos ligados à força estão demitindo funcionários, fechando subsedes e colônias de férias para conter custos. O mesmo ocorre na base do sindicato da UCT, informa Ricardo Patá, presidente da entidade, e do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de São Paulo, que também foi à justiça contra o fim da cobrança. O presidente do Sindicato dos Comerciários de Feira de Santana, na Bahia, Antônio Tadeu Soares Cedras, diz que projetos de ampliação de programas assistenciais, como quadra de esportes, e a abertura de uma colônia de férias foram suspensos. A entidade tinha obtido 4 liminares obrigando cerca de 40 empresas a promoverem o desconto da contribuição. Tivemos de criar novas taxas para custear as atividades do sindicato, que tem médicos e dentistas para atender os trabalhadores que não conseguem pagar planos de saúde, diz a sócia da área trabalhista do Machado Maia, Andréa Rossi. Avalia que a decisão de
ontem não vai influenciar os próximos julgamentos envolvendo trabalho intermitente, trabalho de gestante em local insalubre e pagamento de honorários advocatícios pelo trabalhador que perde a ação. O caso avaliado pelo STF é específico, diz. No entanto, os ministros que votaram pela manutenção da regra afirmaram que todo o processo de votação da reforma trabalhista no Congresso foi constitucional. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.